Espero que vocês estejam bem. Comento você também que está aí em casa e que permitiu mais uma vez a gente entrar aí e conversar um pouco com você, falar um pouco com você a respeito da palavra do Senhor, da palavra de Deus e do que Ele tem aqui para dizer para a gente hoje. Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos manteve, que o Senhor manteve a nossa fé, que o Senhor nos manteve e nos sustentou nos seus caminhos, que o Senhor não nos permitiu que nos desviássemos da Tua palavra e da Tua presença, mas o Senhor nos guardou ao longo da semana. Muito obrigado por ter chegado aqui hoje, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, que seja a Tua palavra sendo ministrada, que seja a Tua vontade sendo ministrada e não a minha, não aquilo que eu sei, mas aquilo que o Senhor quer passar para a Tua igreja, apesar das minhas falhas, apesar da minha corrupção, mas que o Senhor venha falar com cada um aqui hoje, é que eu te peço. Mantenha o coração de cada um aberto e a mente de cada um aberto para receber a Sua palavra, compreendê-la e praticá-la, para que cada vez mais nos pareçamos com Jesus Cristo e cada vez mais sejamos regenerados pelo poder da Tua palavra. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, se vocês quiserem aí abrir a palavra de Deus em Apocalipse, hoje está fácil, Apocalipse aí, capítulo 18, a gente vai ler capítulo 2, perdão, não é capítulo 18, tá? Capítulo 2, a gente vai ler do versículo 18 até o 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há próstros de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as tuas obras. Digo, todavia, a vós outros, as demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem sentar. O livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Eu acho que a gente tem muitas interpretações aí quanto à escatologia, quanto às doutrinas e quanto a tudo que tem ali no livro de Apocalipse. Mas ninguém nega que é um livro extremamente simbólico, né? Ele usa ali de diversas simbologias para descrever aquilo que João está vendo. João, o apóstolo, milagrosamente sobreviveu a uma tentativa lá de assassinarem ele, de um mártir. Ele sobreviveu a ser jogado num tacho de óleo quente e foi então exilado para a ilha de Patmos. Então ele sobreviveu milagrosamente. E aí, nesse contexto, porque a igreja passava, nessa época, por constantes perseguições. Até o final aí do quarto século, aproximadamente, a igreja passou por, no mínimo, 10 perseguições violentas, ainda quando era bem recém-nascida a igreja do Senhor. E aí, João recebe aí essa revelação por parte de Deus, por parte de Cristo, a respeito de diversas situações. E como eu disse, Apocalipse é uma
é um livro simbólico. Quando ele retrata, por exemplo, 7 igrejas, carta às 7 igrejas, o número 7 tem muito significado bíblico, né? Dá uma ideia de amplitude, de completude, de que tudo está relacionado ali. Então a ideia de que a carta enviada às igrejas, às 7 igrejas, na verdade é a carta enviada a todas as igrejas durante todas as épocas, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja que não tem placa, aquela igreja que não tem limitação geográfica, temporária, mas são cartas enviadas por parte de Deus a todas as igrejas. E podem ser aplicadas a todas as igrejas de todas as épocas. E é isso que a gente vem fazendo aqui ao longo desses estudos. E dessas mensagens a respeito das igrejas históricas. A cidade de Tiatira era a menor cidade, creio eu, de todas essas que estão sendo enviadas as cartas. Mas, curiosamente, ela tem a carta mais longa, o conteúdo mais longo. A cidade de Tiatira era conhecida por ter um templo ao deus Apolo, o deus do sol. E talvez por isso que aqui, para essa igreja, o Cristo se revele como Filho de Deus, o que não acontece em outro texto. Aqui, para a carta de Tiatira, Jesus Cristo se apresenta como sendo o Filho de Deus. E desse aspecto da carta à igreja de Tiatira, eu tiro pelo menos 2 ensinamentos. O primeiro, que é o que eu acho que é o mais óbvio, o que todo mundo percebe, que é o que João está tentando fazer, e que quando Cristo diz que é Ele mesmo, o próprio Filho de Deus, que está endereçando a carta e dizendo as coisas que estão ali escritas, ele está fazendo o quê? Um uso de sua autoridade. Então, quem está falando à igreja de Tiatira, e quem fala à igreja nos dias de hoje, quem prega, quem canta sobre a mensagem de Deus, quem testemunha sobre a mensagem de Deus, não é a pessoa falando, mas é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus falando à sua igreja. É essa autoridade que João busca ao dizer que quem está dizendo, quem diz essas coisas é o Filho de Deus. É o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é aquele em onde todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra, aquele que chama as coisas à existência, as coisas que ainda não existiam, aquele que ele, pelo poder da sua palavra chamou todas as coisas à existência, e a qual todas as coisas apontam. Ele é o Cristo, Filho bendito de Deus, a qual todas as coisas se consumam. Não é homem que está dizendo aqui na carta de Tiatira e nas outras cartas, não é alguém finito, não é alguém corruptível, não alguém que se engana, alguém que mente, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo. E a sua palavra não volta vazia. A sua palavra tem poder. A sua palavra vai atingir o propósito que Cristo colocou em seu coração de falar à tua igreja, de trazer exortação, advertência e esperança, porque é o próprio Filho de Deus que está dizendo aqui. E é por isso, por essa razão, que nas cartas às igrejas, João vai insistir, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque não é homem dizendo, mas é o Espírito do Senhor dizendo às igrejas. A palavra que está sendo dita à igreja de Tiatira e às outras igrejas, e a palavra que é falada nas Escrituras, não é uma palavra humana, mas é uma palavra do Filho de Deus. É a palavra daquele que, quando esteve aqui, acalmou a tempestade pela sua palavra. O mar não questionou, o vento não falou, não, eu estou soprando demais e eu não quero parar. As ondas não continuaram arrebentando o mar, mas o mar parou pelo poder da palavra desse Cristo. Quando ele disse a Lázaro, Lázaro sai para fora, a morte não retrucou, mas Lázaro saiu para fora, porque essa palavra é a palavra do Filho de Deus que não volta vazia. Alguns até brincam, que diz que quando Jesus falou Lázaro vem para fora, ele falou Lázaro especificamente, porque se ele não falasse Lázaro especificamente, todos os mortos sairiam de suas tumbas e atenderiam a voz daquele que tudo pode. Porque esse é Deus. E é por isso que João vai insistir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu olho as Escrituras e às vezes eu penso assim, cara, aquele jovem rico chega para Jesus e, cara, como que eu consigo a vida eterna? A vida eterna estava do lado dele. Ele podia tocar a vida eterna. Ele podia sentir a vida eterna. Foi a vida eterna encarnada que estava próximo dele. O próprio Deus vivo estava ali caminhando, falando, conversando, se relacionando. E ele passa por ali sem perceber que a eternidade estava bem ali diante dele. A mulher samaritana está do lado da fonte da água viva e não percebe a princípio que ele é a fonte da água viva, que está falando diretamente com ela, o próprio Filho de Deus.
E tantos outros exemplos a gente tem. As multidões olhando os sermões de Cristo sem se atentar que aquele que estava falando era o Filho de Deus, que aquele que estava falando era o Verbo encarnado. E às vezes, a gente vem para a igreja, a gente escuta uma mensagem, a gente escuta um livro, lê um livro que está falando sobre Deus, lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, e não se atenta, que é o próprio Deus falando. Então, por isso, João insiste. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Um outro aspecto que eu vejo nesse sentido aqui, é que porque ele é Deus, então ele conhece as obras. Porque ele é o Filho de Deus, ele conhece a igreja. É por isso que os textos vão dizer que ele é aquele que anda entre os 7 candelabros. Porque ele não é um Deus que conhece a igreja de longe. Ele não conhece a igreja pelo nome da placa. Ele conhece a igreja porque ele vive dentro da igreja. Porque ele caminha dentro da igreja. Porque ele sonda os corações e conhece a cada um de nós que faz parte da igreja de Deus. Então, por isso que o seu julgamento é correto. Quando o texto diz que os olhos dele são como chamas de fogo, é porque os olhos dele atravessam a carne, os ossos e o corpo e consegue compreender as reais intenções dos nossos corações, o que passa efetivamente na nossa mente. É por isso que é como chamas de fogo, porque ele atravessa essa carne, ele atravessa a religiosidade e consegue ver a intenção do meu coração. Ele atravessa a caridade que a gente pratica e consegue ver se aquilo é uma manifestação do amor de Deus ou se é vaidade, porque ele conhece o nosso coração e o nosso íntimo. E por isso que vai dizer que os seus pés são como bronze, porque está dizendo ali que é um julgamento, mas não é um julgamento hipócrita, não é um julgamento de quem não conhece, mas é o julgamento de quem conhece de perto. É um julgamento verdadeiro, que tanto conhece a religiosidade falsa, mas como também reconhece as boas intenções do nosso coração. Reconhece também aquele coração que chega contrito, que chega triste, que chega querendo Deus, e ele reconhece e retribui com a presença dele. Um outro aspecto bem interessante que eu vejo, e talvez um não tão óbvio, é que, assim, ele se apresenta como sendo o Filho de Deus. Quem diz essas coisas é o Filho de Deus. Disse que, todos os caminhos levam a Deus. A gente consegue chegar a Deus através de vários caminhos. E me escute até o final para você não achar que eu estou falando bobagem. Em certo sentido, dá para entender assim. Se você for olhar as grandes religiões do mundo, as principais religiões do mundo, tem algum aspecto ali da divindade, alguma coisa que você olha ali, obviamente, um tanto quanto deturpado, um tanto quanto obscuro, mas você consegue entender ali alguma coisa, alguma característica que se assemelha ao Deus verdadeiro. Uma religião que fala que Deus é poderoso e criador, uma religião que fala que Deus é amor. Então você consegue ali observar pequenas doses do que é o verdadeiro Deus, porque a fé em Deus é intrínseca ao ser humano. O ser humano é inerente a acreditar em Deus e a um Criador, em alguma força sobrenatural. Então você consegue encontrar algum resquício. Mas é só em Jesus Cristo que Deus se revela como sendo Pai. Não existe outro lugar, não existe outra religião em que Jesus Cristo revele o próprio Deus como sendo Pai. E é assim que Deus é revelado ao longo das Escrituras. Deus não é revelado apenas como um Deus distante, um Deus transcendente, um Deus que é 3 vezes santo e que não se relaciona. Mas nas Escrituras, o nosso Deus é revelado como Pai. Um pai que ama os seus filhos e que tem um ardente desejo de estar com os seus filhos. É assim que se revela. Então, ainda que eu encontre facetas de Deus em outros lugares, é só na pessoa de Jesus Cristo que eu encontro a revelação do Pai. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele se apresenta como Filho de Deus com o intuito de nos mostrar e nos apresentar o Pai. E é exatamente o que o Michael leu aqui no começo. Filipe pergunta para Jesus, Jesus, me mostra o Pai. E Jesus vai falar, você está comigo há tanto tempo e você ainda não conhece o Pai? O que eu estou te revelando, o que eu estou te mostrando, nada mais é do que o Pai. Eu estou revelando a vocês o Pai. E o erro que a gente encontra, até dentro do cristianismo, é que a gente insiste em tratar Deus não como Pai, mas Deus de uma forma idólatra. A idolatria do cristianismo. E os erros começaram justamente quando a gente perdeu essa perspectiva de Deus como Pai e achou que Deus, na verdade, é só um resolvedor de problemas. Alguém que só vai me auxiliar na hora que eu precisar. Alguém que eu vou precisar seguir algumas regras, fazer alguns rituais, para que Ele me dê aquilo que eu quero. E não um pai que pretende se relacionar com os seus filhos.
Adão perdeu a perspectiva de Deus como pai e tentou ser Deus, e foi ali que tudo começou a dar errado. Mas Deus insiste, ao longo da história, em se relacionar conosco como sendo o quê? Como sendo pai. E esse ponto de vista vai estruturar, vai orientar toda a nossa cosmovisão de Deus. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente fala a respeito de Deus pode ser orientado por essa perspectiva. Se eu penso em Deus apenas como Deus e como um ídolo, ou se eu penso nele como pai. Porque se eu penso em Deus apenas como um meio de conseguir as coisas, eu tenho expectativas sobre Deus. Expectativas do que Ele pode fazer por mim. Expectativas que se eu cumprir um conjunto de regras, ou se eu fizer determinadas coisas, eu vou conseguir aquilo que eu quero de Deus. E por vezes essa expectativa, ou ela vai ser frustrada, ou se eu conseguir aquilo que eu quero, eu não tenho gratidão. Por quê? Eu cumpri aquilo, eu fiz aquilo e Deus me deu o que eu queria. Então acabou, não existe gratidão. É por isso que você encontra em muitas igrejas por aí, a quinta-feira da vitória, a sexta-feira do milagre, o sábado da cura, a terça-feira da revelação, porque as pessoas estão tentando todo sentido encontrar Deus e perderam de vista o Pai. E aí você vê uma porção de igrejas por aí, onde o cara usa um talit, um kippah, e o cara coloca toda uma ritualística, e tem gente que até constrói templo de Salomão, e coloca Deus de novo no Santo dos Santos, atrás de uma cortina que Cristo já rasgou para nos apresentar o Pai, e a gente insiste em tratar Deus como sendo um ídolo e não como sendo nosso Pai. E o que Cristo está falando aqui na igreja de Tiatira é o seguinte: eu sou o Filho de Deus, eu vim revelar a vocês o Pai, portanto vocês são filhos de Deus. Vocês não são idólatras na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa por mim, mas eu sou um filho na perspectiva daquilo que o Pai já fez por mim e na perspectiva de que Ele retornará para nos buscar e estar permanentemente com a gente na eternidade. Eu não tenho expectativas do que Deus vai fazer na minha vida, você não tem expectativas do que Ele vai fazer na sua vida. O que temos é uma perspectiva de que aquele que diz que viria, veio, que diz que morreria por nós, morreu, que diz que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou, e que diz que vai voltar, e é nessa perspectiva que nós nos mantemos, crendo que Ele voltará para nos buscar, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai para quem está nos assistindo, e Ele retornará para nos buscar. E aí, eu começo a dar muito mais valor para a bênção da presença de Deus do que da presença das bênçãos de Deus. Eu dou muito mais valor para quem Ele é, porque Ele se mostra, por quem Ele realmente é, por esse relacionamento entre pai e filho, do que o que Ele pode fazer por mim. É que nem quando a gente vai em shopping, na época do Natal, aí está o velhinho sentado lá na cadeira, e vai a criança falar com ele, né? Aí o Papai Noel pergunta: e aí, você se comportou? Você fez tudo direitinho? Seguiu a regra? Obedeceu o pai? Obedeceu a mãe? Obedecia, o que você quer? Eu quero uma bicicleta, eu quero um videogame, eu quero qualquer coisa. Eu duvido que alguma criança olha para o Papai Noel e diz assim: não, eu quero você. Eu quero você comigo. Eu quero a sua presença comigo. Porque todo Natal, cara, quando eu chego na árvore, você já foi embora. E eu não consigo me relacionar com você porque você não está lá. Quantas vezes a gente fica só preocupado com as coisas que Deus tem para nos dar, quando na verdade Deus está disponível a nós? Quão grande é o insulto em Deus estar disponível a nós e nós nos preocuparmos somente com o que Ele pode nos dar e não com a sua presença? E aí, busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes a gente fica só buscando as demais coisas e deixa o reino de Deus para lá? A gente foca só nas demais coisas e esquece que Ele é um pai que quer se relacionar com a gente. Porque o pai, o que ele mais quer é estar com seus filhos. O desejo ardente no coração dele é de estar com seus filhos. Foi para isso que ele fez tudo o que ele fez. Para estar conosco. E quão insulto a Deus é querer tudo que Deus tem para dar, menos Deus. Mas aí, quando eu tenho essa visão, então, eu paro de ter a expectativa no que Deus pode me dar e começo a me relacionar com Ele na perspectiva do que Ele já fez. Porque Ele é um pai. Porque Ele é um pai amoroso. Porque Ele é um pai amoroso que não poupou o seu filho.
mas seu Filho morreu por nós, para que nós pudéssemos estar novamente com Ele. O Douglas Gonçalves, num livro dele que chama Sou Nós, ele vai falar de toda essa perspectiva de que Deus se revelou através do seu Filho e Ele se revela hoje através dos seus filhos. Então, se a gente quer ter comunhão com Deus, se a gente quer comunhão com Ele, tenha comunhão com os irmãos. Porque Deus, o Pai, está continuando se revelando nos seus filhos. Você quer conhecer a Deus? Conheça um pouco mais do Rafael. Você quer conhecer a Deus? Conheça um pouco mais do Lucas. Você quer conhecer a Deus? Esteja um pouco mais com a sua família. Conheça um pouco mais do Caí. Conheça um pouco mais da Jéssica. Porque Deus se mostra através dos seus filhos. E Jesus Cristo se permitiu ficar sozinho para que nós nunca mais precisássemos ficar sozinhos, mas tivéssemos a companhia do Pai. Pensa, Jesus Cristo, o Filho, ele tem a companhia da Trindade durante toda a eternidade, em que eles se relacionam em amor. Porque Deus é uma comunidade, Deus é uma família, em que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai desde a eternidade no Espírito Santo. Mas Jesus Cristo escolhe abandonar a Trindade, a ficar sozinho, a ser única e exclusivamente Ele, para que eu nunca mais esteja sozinho, mas para que eu sempre esteja na companhia do Pai. E quando eu trago essa, então, visão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus é o meu Pai, então eu entendo que, na verdade, eu não estou só em uma comunidade, só em uma igreja, mas eu estou em família. E aí eu entendo que, às vezes, aquela pessoa que eu chamo de tio, aquela pessoa que eu chamo de tia, aquele irmão que você tem que não está na igreja, aquele avô que você tem que não está na igreja, talvez eles sejam filhos, eles sejam parentes, nascidos da carne e nascidos do sangue. Mas aqui dentro, você tem irmãos, você tem pai, você tem mãe, você tem filhos, que não nasceram da vontade da carne nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Você quer conhecer a sua verdadeira família? Ela está aqui. Se você aí de casa, talvez perdeu a sua perspectiva, você perdeu a sua noção de quem é seu pai, você perdeu a sua noção de mãe, você perdeu a sua noção de família, saiba que aqui, na IAP do Parque, aqui na igreja onde a palavra de Deus é pregada, você tem uma família que não nasceu da vontade da carne, mas nasceu da vontade do Pai. E esse laço que nos une nunca se quebrará. E aí eu tenho uma outra perspectiva também, quando eu começo a pensar que Deus quer se relacionar como Pai e que Deus quer buscar a sua família novamente. Tudo que Deus planejou, que o Deus Pai planejou, o Filho veio e executou e o Espírito Santo efetiva na vida daquele que crê. Deus não ficou sentado no trono esperando que os pecadores chegassem, mas Ele se voluntariou em vir até a terra e salvar os pecadores. Foi Ele quem desceu até a terra e não nós que subimos. E quando eu parto dessa perspectiva que Deus vai atrás dos seus filhos, que Deus que é o Pai que ama vai atrás dos seus filhos, eu fico me perguntando por que a gente fica parado dentro da igreja com a porta aberta esperando o pecador chegar, quando na verdade eu deveria ir atrás do pecador porque é um filho de Deus que deve estar perdido ainda. Mas às vezes a gente fica muito confortável e muito acomodado em ficar servindo um Deus só dentro da igreja. E a gente esquece que os filhos de Deus também estão lá fora e precisam ser encontrados. E o que mais um pai quer que não que os seus filhos voltem para a sua casa? A gente tem que parar de se preocupar, às vezes, com aquilo que Deus não quer. Se você fizer, para as pessoas fizerem perguntas, ou façam perguntas a respeito de Deus, a maioria delas vão perguntar se alguma coisa é ou não pecado. A gente já fez esse teste, é isso que acontece. As pessoas estão muito preocupadas com o que é ou não pecado, com o que Deus não quer que elas façam, mas pouquíssimas pessoas estão preocupadas em o que Deus quer que eu faça. Qual é a vontade dEle para a minha vida? Se colocar na presença dEle e se preocupar com qual é a vontade dEle na minha vida. Porque às vezes a gente trata Deus como se fosse um radar de velocidade. A gente não sabe por que o radar está lá, qual que é o objetivo do radar, a gente só não quer pegar multa. A gente pouco se importa com o radar. Às vezes com Deus a gente trata Ele assim, a gente pouco se importa com o que Ele quer, a gente só não quer pegar multa. A gente só quer saber o limite até a gente pode ir e tá bom, estou confortável aqui. Mas o que Deus quer e o que Deus se agrada é que nós saiamos ao encontro dos seus filhos. Minha mãe diz um ditado, não sei se vocês conhecem, ela fala assim, que quem agrada ao meu filho, a mim me beija. Não sei se alguém já ouviu isso. Você quer agradar um pai e uma mãe, você trata bem os filhos. E não é diferente com Deus.
Você quer tratar bem Deus? Você quer beijar a face de Deus? Busque os seus filhos. Encontre os seus filhos. Seja uma bênção na vida dos filhos de Deus, porque é isso que Ele quer. Avançando. Então eu entendo que Deus é Pai, eu entendo que eu sou filho, e que eu continuo fazendo o papel de Cristo, porque eu preciso imitar a Cristo, e o meu papel então é revelar Deus, revelar o Pai aos meus irmãos que estão aqui dentro e aos meus irmãos que estão lá fora. Mas também, infelizmente, como Deus é um Deus que vê tudo, como Cristo é um Cristo que vê tudo, Ele não só vê coisas ruins, mas como Ele vê coisas boas também. Então ele olha para a igreja de Tiatira e ele fala, eu conheço também as tuas obras, eu conheço o teu amor, e eu sei que são muito mais do que eram antigamente. Ou seja, a igreja de Tiatira estava avançando em conhecer a Deus e no amor de Deus. Então, o que também a Escritura fala para a igreja de hoje, para a igreja do Parque Itália, é que eu também conheço as suas dores, eu conheço as suas aflições, eu conheço no que vocês já têm avançado, eu conheço no relacionamento bom que vocês já têm com Deus. Continuem dessa forma. Perseverem dessa forma, não desistam em vista das aflições ou até das felicidades que nos distraem, mas continue naquilo que a gente já conquistou em Deus, continue no seu relacionamento com Deus. Se você, Mateus, já reconheceu Deus como Pai, continua nessa caminhada. Se você, Lucas, conheceu a Deus como Pai, continue nessa caminhada, porque se a gente chegou até aqui, Deus olha para a gente e vê a sinceridade do nosso coração também. E vê que estamos aqui buscando a Ele. E a gente não pode retroceder para o que a gente era, mas devemos perseverar naquilo que Deus quer para a gente. Naquilo que Cristo já conquistou para nós. Então perseverem, continuem no amor, continuem na prática das boas obras. Continuem numa igreja que prega o Evangelho sem negociar, numa igreja que canta a Cristo, que prega a Cristo, que ora a Cristo, uma igreja que defende o Evangelho, porque é essa igreja que agrada os olhos de Deus. Mas, infelizmente, embora tenha uma quantidade de boas obras, de boas coisas que a igreja vem fazendo, que nós venhamos fazendo, Deus ainda olha com pesar aquilo que a gente peca. Ele ainda olha e diz, alguma coisa ainda tenho contra você. Nesse caso aqui, é muito provável que não tinha nenhuma irmã especificamente na igreja que chamava Jezabel. Ninguém, em sã consciência, colocaria o nome de Jezabel numa filha. Seria hoje a gente ter um menino e colocar o nome de Judas. Ninguém faria isso. Então, muito provavelmente não existia uma Jezabel na igreja daquela época. O que ele está falando é uma referência à promiscuidade e imoralidade que entrou na igreja, a qual a igreja ainda estava tolerante. Mas o que Deus está dizendo para essa igreja é que, embora eu identifique aonde você está errando, seja na área sexual, seja na área da honestidade, da mentira, da calúnia, eu ainda dou tempo para que você se arrependa. Porque Deus ainda é Pai, e Ele ainda está com os braços abertos esperando que a gente se arrependa, porque Deus é longânimo. Ele tem uma longa paciência. Ele aguarda que os seus filhos se arrependam e retornem para os braços dele. Não importa o quão pecador a gente seja, o quanto pecado você já cometeu, a hora que você apontar na esquina, este Deus que é Pai, você pode ter acabado de jantar com os porcos, pode estar todo sujo, esse Deus que é Pai vai abraçar você e vai te dar um beijo e vai te limpar porque Ele te ama. Esse é um Deus que identifica os erros, mas é um Deus que dá oportunidade para o arrependimento. Então, a palavra de Deus hoje é essa, que Ele é o Pai nosso de cada dia. Portanto, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Porque Deus se revela nos seus filhos, Deus se revela na comunidade dos santos. Deus é um Pai que está pronto para nos perdoar. Deus é um Pai que está pronto para nos levar novamente ao lar. Deus é um Pai que não esperou passivamente que a gente chegasse a Ele, mas Ele planejou tudo e fez com que Jesus Cristo morresse em nosso lugar para nos levar de volta ao lar. E aqui, caminhando para o final, com relação ao pecado ainda. Eu tenho uma notícia para você. Eu estou fazendo curso de coaching, então eu vou tentar te animar. Eu tenho uma boa notícia para você. Você nunca vai conseguir vencer o pecado. Não sei se alguém já te disse isso alguma vez na vida, mas você nunca vai conseguir vencer o pecado.
Quem vence o pecado por nós é Jesus Cristo. Eu preciso me aproximar dele para que ele em mim vença o pecado. Uma mentira muito grande que o inimigo coloca na nossa mente é que eu vou usar de alguma estratégia, de algum artifício, e eu vou me esforçar bastante, e aí eu vou conseguir vencer o pecado. Aí o inimigo faz com que eu tenha foco no pecado, só que como eu não consigo vencer o pecado por mim mesmo, eu me afasto de Deus porque eu estou em pecado. Quer vencer o pecado? Se aproxime de Deus. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, quanto mais eu parecer a Jesus Cristo, quanto mais a mente dele estiver na minha e o coração dele estiver no meu, aí sim Cristo vai vencer o pecado na minha vida. Porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Você acha que ele se deu o trabalho de planejar a salvação, de vir, viver, morrer, ressuscitar, voltar para que eu vença o pecado? É óbvio que eu não vou conseguir. Mas em Cristo nós seremos vitoriosos. Porque ele tudo foi tentado e em nada pecou. Quer se livrar do pecado? Se aproxime do Pai. Se pareça com o Filho. Outra coisa que eu tenho para dizer também, aí continuando o curso de coaching, Deus não vai lavar nenhum dos seus pecados. Nenhum deles. Esquece. Não pensa que você vai ter um pecado e que Deus vai lavar esse pecado. Deus não vai lavar nenhum pecado seu. Deus vai lavar você. O pecado precisa ser tirado. O pecado precisa ser jogado fora. Deus não vai lavar o pecado, Deus vai lavar você. E às vezes a gente perde isso de vista. Quando eu era molequinho, a gente morava numa casa grande, e minha mãe toda sexta-feira separava e todo mundo limpava a casa, cada um dividia e lavava uma parte. Né? Hoje em dia tem muita gente, criança e adolescente, que não sabe o que é isso. No Instagram e no Facebook ele quer mudar o mundo, mas não sabe lavar a louça. É assim, não sabe varrer um chão, mas ele quer mudar o mundo porque ele entende tudo. E lá em casa dividir, então cada um fazia alguma coisa. E para tudo na vida, existe um modo certo de fazer. Tudo. Você consegue fazer de uma maneira correta para que você consiga um resultado melhor ou mais rápido com menos esforço até. Para lavar o chão não é diferente. Lavar o chão tem um jeito certo de lavar o chão. Você não chega, taca água, sabão e sai esfregando. Vai demorar muito, vai fazer uma lambança e você não vai conseguir lavar. O que você faz? Você primeiro varre a sujeira, depois você lava o chão. Porque você vai lavar o chão, você não vai lavar a sujeira. Você arranca a sujeira fora, joga fora e então lava o chão. É isso que Deus vai fazer. Ele não vai lavar a minha sujeira, ele não vai lavar o meu pecado, ele vai me lavar. Eu preciso tirar de mim aquilo que me afasta de Deus. Aquele aplicativo que me afasta de Deus. Aquele grupo de WhatsApp que me afasta de Deus. Aquela má companhia que me afasta de Deus. Deus não vai limpar o pecado. Eu preciso me livrar do pecado para que ele me limpe e cada vez mais me pareça com Cristo. Fui bem no curso de coaching? Então, para concluir, Deus é um pai. Deus é um pai de amor. Deus é um pai que julga e um dia ele virá para punir o pecado. Mas hoje é o dia aceitável para você. Hoje é o dia aceitável para você que está me ouvindo. Hoje Deus não está aqui como juiz. Hoje ele está aqui como um pai de amor, pronto para te perdoar, pronto para te lavar e pronto para te fazer filho de Deus. Para que você revele Deus àqueles que estão na sua casa e para que você revele o Pai no mundo. Porque nós somos filhos do Deus eterno. E com isso eu agradeço a oportunidade. Eu espero que a palavra de Deus permaneça no seu coração e na sua mente, que você tenha essa constância, que você tenha essa consciência, essa vida intencional, sabendo que Deus é o seu Pai e que você é um filho que está aí para revelar a vontade do Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.